Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Feliz ano novo, hein? Pois é, dizem que o ano começa depois do carnaval, então feliz ano novo para todos vocês. Bom, na verdade, tem muita gente que tá falando o seguinte: peraí, para mim já começou faz tempo. Pois é, pra gente também, mas é apenas e tão somente uma saudação para você. Estamos no ar, mais uma vez, é o Visão Geral, ao vivo aqui pela Rede Família, sempre de segunda a sexta-feira, das 2 às 3 da tarde, o nosso programa com reprise à noite às 9 horas. Sempre trazendo aqui pessoas importantes dos mais diferentes segmentos da sociedade brasileira, e aqui a gente discute muita coisa. Hoje, por exemplo, vamos falar de direito empresarial. Aqui está o doutor Roberto César, ou Roberto José César, advogado especialista em direito empresarial. De um lado, Roberto César, do outro lado, Alberto César. Prazer recebê-lo aqui, doutor. Prazer é todo meu, Roberto. Doutor, Roberto César foi um baita de um jogador que jogou pelo Cruzeiro, depois pela Portuguesa de Desportos. Já ouviu falar dele? Lembra dele, não? Deve ter algum parentesco aí, não ouvi falar, não. Não, Roberto César, ele foi jogador do Cruzeiro de Belo Horizonte, foi artilheiro lá do campeonato e tal, depois foi para Portuguesa. Roberto César também foi um primo do meu pai, o vereador atuante na cidade de Rio Claro. Rio Claro, aqui do estado de São Paulo, aqui da região metropolitana? Sim. Ah, muito legal, muito bom. Deixa eu falar um pouquinho aqui do doutor Roberto César, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC, foi em 98, com especialização em lato sensu em Direito Tributário pela PUC São Paulo, mestrado em Direito Societário pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais de São Paulo, sócio proprietário da César Advogados Associados, e também diretor jurídico do Tênis Clube de Campinas. Exato. Ah, muito legal, um belo clube, né? Belo clube, tivemos um carnaval muito bacana. Ah, é? Muito foi tudo bacana. bem? Foi tudo bem, Carnaval de clube não está acabando, não, doutor? Então, tá acabando, mas a gente ainda conseguiu fazer lá algumas matinês, foi bem bacana, sabe? Bem bacana. É uma pena que esteja acabando, porque eu acho que o carnaval, a festa, quando é saudável, alegre, a gente tem que fazer e tentar iniciar, né, os associados jovens, as crianças, de uma forma saudável na festa, né? Foi bem legal. Não, que bom. Antes da gente começar a falar exatamente do mote da nossa entrevista, só para a gente entender aqui, a Hípica Campinas, onde por vezes eu frequento, tem uma confraria lá toda quinta-feira à noite e tal, ela tem uma tradição muito no hipismo. Aliás, a Hípica tem muita coisa. O tênis é proveniente do tênis mesmo, né? Inclusive, Sim. Me parece que você foi jogador de tênis, Sim, fui tenista e tentei jogar o profissional, morei por 4 anos na Espanha, isso foi em 91, de 91 a 94. E eu comecei a jogar no tênis com 13 anos de idade. E o tênis sempre foi uma referência no esporte, né? O tênis de campo no Tênis Clube de Campinas sempre foi muito forte. A família Tella muito atuante, através do Gustavo Tella, do Marcelo Tella, as irmãs, sim, né? A Cláudia, a sim. Luciana. Sim. Enfim, muitos tenistas passaram Por ali lá. pelo Tênis Clube, e a cidade de Campinas é um celeiro de bons tenistas. Que legal. Nós tivemos aqui o Sareta, saiu aqui da Academia do Sim, João o Soares, Sareta, o Ricardo verdade, Melo, enfim, e outros tantos aí. Muito bem. Bom, então vamos falar agora sobre os assuntos que acabaram motivando o convite para que o doutor viesse aqui ao programa. Como um advogado especialista em direito empresarial, uma pergunta: se hoje o doutor Roberto tivesse que fazer alguma coisa na vida, seria empresário ou seria empregado? Olha, é difícil empreender no Brasil, tá? Mas existem muitas oportunidades. Eu, como advogado, já sou empresário também. Sim. Porque o meu escritório, mesmo, exato, né? é uma empresa prestadora de serviços especializados, né, na área de advocacia. Sem dúvida. Agora, ser empregado num país, num momento de crise, também é complicado. Porque eu tenho amigos que ocupam cargos de diretoria, inclusive, em empresas que não sabem o dia de amanhã, né?
Empreender no Brasil é difícil, mas eu que já morei fora, né, morei na Europa, enfim, no Brasil ainda existe muitas oportunidades. Agora, não é um país para principiante, né? Se você não souber bem a regra do jogo, como funciona, é um país difícil de empreender. E nós estamos, doutor, a menos que eu esteja enganado, mas no momento, em razão da própria crise, nós estamos no momento em que o empreendedorismo passa a ser uma alternativa plausível, não é? Sem dúvida. Afinal de contas, você vai procurar emprego hoje. Eu nunca imaginei que realmente fosse realidade. Mas as pessoas que passam de 50 anos têm uma dificuldade enorme para conseguir emprego. E aí pode empreender algo, nem que seja algo menor e tal, mas empreender tanto faz. Você pode crescer, mas você começa pequenininho, né? Sem dúvida nenhuma. É o momento? Eu penso que é o momento. E penso, também acredito, em conversa que tenho com profissionais da área da economia, que o país, esse ano 2017, tende a dar sinais positivos já a partir do meio do ano. Inclusive, tive consulta já no escritório, antes do carnaval, de empresários já querendo se colocar já no mercado em shopping, sabe? Vislumbrando que é uma oportunidade de negócio nos pontos, nas lojas vagas, que por a crise se abriram nos shoppings de Campinas, né? Ou seja, já tem gente se movimentando. Tem muito tapume ali, né? Exato, mas já tem gente buscando colocação porque acredita que seja um momento, agora um momento oportuno para isso. O comércio nos shoppings não está nada a ver com a nossa história aqui, com o nosso roteiro, mas me ocorreu essa pergunta. O comerciante que trabalha no shopping, o empresário no shopping, ele tem... eu converso com muitos, eles reclamam muito que os shoppings são muito vorazes. É impressão? Não é impressão, é verdade. São, a relação lojista e shopping não é uma relação simples, e ela é tensa, sabe? O shopping, lógico, vislumbrando os interesses do shopping, e os lojistas vislumbrando os interesses de cada loja, né? Costuma ser uma relação um pouco voraz. Em contrapartida, o shopping oferece toda a comodidade que o lojista não tem no centro da cidade. Hoje, por exemplo, você começa pelo estacionamento. Sem dúvida. Hoje todo mundo... não tem, né? É porque é uma coisa que no Brasil, essa questão de estacionamento deveria ter sido melhor pensada, planejada, e os shoppings dão a solução, né? Porque... Sim. No centro, você não tem onde parar. Você paga por isso, tá certo? Mas mesmo no centro, você pagando, às vezes você não tem onde parar. É muito complicado, difícil. Muito difícil, realmente. Muito difícil. Quando você vai para fora, por exemplo, em Orlando, onde que é planejado, você não tem essa dificuldade de estacionamento. Você vai com o teu carro e para do lado, planejado. Sem dúvida. Então, o shopping supre essa deficiência das nossas cidades, né? E tem um custo, né? Claro. Motivo aí da voracidade do shopping. Bom, vamos voltar aqui à sua área específica. Você que está nos acompanhando, aí está vendo o nosso Facebook e tal, mas caso você queira fazer alguma pergunta aqui para o doutor Roberto César, utilize o nosso WhatsApp, que é o 999183131. De repente tem uma dúvida aí na tua empresa, alguma coisa, passe para cá, a gente passa aqui para o doutor. Doutor Roberto, tributarista, o advogado tributarista, em que situação na empresa ele atende? Em que momento da empresa? Só quando a empresa tem um problema tributário, ou ele pode ser também um consultor, alguma coisa nesse sentido? Não, veja bem, o tributarista ele atende ao empresário de forma consultiva e também no contencioso, eventualmente aí existindo processo, né?
execuções fiscais, por exemplo. Né? E de forma consultiva, tentando fazer com que o empresário tenha aí um ganho aí de capital e ele dá esse tipo de orientação também? Sem dúvida, porque ele pode orientar o empresário em determinados segmentos e opções, né? Só o fato de fazê-lo pagar menos determinados encargos, de repente, você já está fazendo sem dúvida né? nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, a conversa entre o advogado e o empresário, ela tem que ser contínua e muito franca, né? Porque é muito dinâmico o mundo do empresário, né? Ele vai mudando e o advogado pode orientá-lo de uma forma a ter uma economia fiscal. Doutor, nós somos, com toda certeza o doutor sabe, nós somos hoje, no mundo empresarial, o Brasil é composto na sua maioria, de médios e micros empresários, tá certo? Os Perfeito. Grandes dominam muita coisa, tal, mas enfim, nós somos médios e micros empresários. E eu posso dizer, porque eu sou um microempresário também tenho uma empresa, que é uma prestação de serviço no segmento da comunicação, essa coisa toda. Eu posso dizer de cátedra, não sabemos nada dos direitos que temos, deixamos tudo na mão do contador. Tudo na mão do contador. É um erro, não é? É um erro. É um erro até porque o contador, a atividade dele é fundamental para a empresa. Mas o contador ele não tem a obrigação de saber dos detalhes de tributação, né? Ou seja, o contador ele é responsável pelo balanço, enfim, ele atua na escrituração contábil. Agora, determinados entendimentos jurisprudenciais que vão mudando ao longo do tempo, o contador não tem obrigação de saber. E o advogado, o tributarista, ele está habilitado a orientar adequadamente o empresário. Né? Mas o empresário hoje, sobretudo o médio, o micro, ele não sobrevive sem o contador, né? Não, nunca vai... Você está coberto de razão. Sim. E o contador nunca vai deixar de existir. De ter a tua... Nunca. Eu vou dizer uma coisa, no meu caso, eu amo o meu contador. A atividade dele é fundamental. Então o empresário ele tem que ter um bom contador, um bom advogado. Ah, tá. Tá? Para caminhar bem. Eu acho que todo empresário que tiver um bom escritório de contabilidade e uma boa assessoria jurídica por meio de um escritório de advocacia, ele, no Brasil, tem como caminhar bem. Mas o contador, não sei se a minha pergunta tem muito a ver, mas eu acho que é importante. O contador, ele é corresponsável se, de repente, a empresa negligenciou em alguma coisa. Por exemplo, um imposto que eu sempre achei que o contador pagasse. Por exemplo, eu mando lá para o contador, mas por alguma razão ele não pagou. Eu tenho, como empresário, eu sou responsável por isso, né? Porque eu teria que ter cobrado. Mas ele também assume, ele também é corresponsável? Não, ele é corresponsável nas atividades que são da atribuição específica dele. Escrituração, contábil. Agora, se ele manda a guia para o empresário, recolheu o tributo. O empresário não recolheu? Não recolheu, paciência. Não tem nenhuma responsabilidade. O contador não, ele fez... Então, aquela frase que a gente ouvia lá no passado, doutor, eu já ouvi muito isso aí. O contador acabou com a minha vida. O contador acabou com a minha vida, isso aí. É que, veja bem, falam muito mal de advogado também, muito mal de médico. Profissionais liberais que cometem falhas existem em todas as áreas, né, Roberto? Verdade. Mas na contabilidade o empresário sente imediatamente, porque se o contador falhar, imediatamente ele vai sentir. Tem uma outra frase também, que essa você nunca vai ouvir, nem o doutor, nem você que está aí me acompanhando. Você nunca vai ouvir a seguinte frase: eu acabei com a vida do meu sócio, mas meu sócio acabou com a minha vida. Você vai ouvir muito isso aí. Doutor Roberto, quando eu comecei a falar o seu currículo aqui, eu disse que
você fez especialização em lato sensu. O que vem a ser lato sensu? Essa especialização do COGEAI da PUC São Paulo em direito tributário dá uma visão muito boa da amplitude dos tributos em geral, né? E permite ao estudante, né, depois se especializar em determinado tributo, né, um enfoque em ICMS ou em algum tributo federal, IPI, enfim. Muito bem. Aliás, é uma outra coisa aqui, na tua especialização, eu estava até procurando aqui, que a produção tinha colocado para mim, a diferença de... Estou achando aqui agora. Bom, não tem problema, já vou achar, a gente vai falar sobre da sua especialização, são coisas que eu queria colocar aqui. Mas vamos lá, você também é especializado e trata muito as causas de trabalhadores e de proprietários de postos de combustível. Sim, na carteira lá do escritório, nós temos aí clientes que são donos de postos de combustível, temos distribuidoras de combustível e, enfim, esses empresários sofrem com a fiscalização, né? E aquela famosa fiscalização de olho na bomba. Sim, vamos perguntar muita coisa sobre isso. Mas só porque acho que eu falei coisa errada aqui. Você atua com os empresários, você não é trabalhista para atender os funcionários. Não a advocacia nossa é para atender ao empresário. Então, nós temos também lá no escritório, na área trabalhista, nós fazemos a defesa da reclamada, né? Que é o empresário. Não do reclamante. Não do reclamante, entendi. Exato. Muito bem. Agora achei aqui, ó. Qual a diferença do direito real e o direito obrigacional? Bom, o direito obrigacional é aquele lá do Código Civil, do capítulo dos direitos das obrigações. Tá. Seria, por exemplo, aí a obrigação do contratante, do contratado, né? As obrigações contratuais, né? E o direito real estaria aí abarcando já todo o arcabouço do ordenamento jurídico, né? Que são os direitos individuais das pessoas, né? Muito bem. Bom, então vamos lá nos postos de gasolina. Por ser combustível, existe assim é uma legislação específica, não é? Para postos de combustível. Existe muita normatização nos postos de combustível, né? Nos postos de gasolina. Até porque tem o problema de contaminação do meio ambiente e a relação do consumidor com os postos, aquilo que ele está comprando, né? E essa questão aí de gasolina que hoje, infelizmente, ficou muito comum aí, de gasolina adulterada, enfim. O problema é que os donos de postos, os bons empresários, né, acabam pagando pelos maus empresários. Porque a Petrobras, né, que detém aí o monopólio da distribuição do combustível e dos solventes no país, ela colocou um marcador nos solventes. E quando o mau empresário ele mistura a gasolina com algum tipo de solvente, não tem como se livrar desse marcador. E esse marcador é pego na fiscalização. Na fiscalização, mas eu que sou leigo não vejo nada. Não vê. Agora, e confesso que certamente eu já devo ter abastecido o meu carro, o imposto que não é que tenha feito isso e não tenha sentido. E já senti também que o carro falha. Sim. Entendeu? Agora, essa fiscalização, quando pega o marcador, tá certo, tem que lacrar o posto. O problema é que eles não fiscalizam só a gasolina, né? E só o marcador, eles fiscalizam o álcool também. Aí muitas vezes pegam uma variação no álcool. Por exemplo, uma variação de pH do álcool,
que é um dos itens analisado no ensaio, que é analisado a amostra de álcool. Pega lá uma variação no pH e lacra o posto por conta de uma variação no pH de álcool. Que nada tem a ver, que não foi adulterado nada. Não, porque aí você consulta o Inmetro e o especialista, o químico do Inmetro, fala que o pH varia de acordo com a safra da cana. Quer dizer, como que o dono do posto vai saber? Não tem nem meios para aferir aquilo. Mas o fiscal não sabe disso? Então, o fiscal, veja bem, quem fiscaliza isso no estado de São Paulo são os agentes fiscais de renda, ou seja, da Secretaria da Fazenda do Estado. De renda? De renda. Então, muitos deles têm formação em contabilidade e tal. Nenhuma formação química. Não. E tampouco fez um curso de capacitação na ANP. Alguns fizeram, outros não, sabe? Para quê? Para ir lá coletar a amostra. Então, quando você vai coletar a amostra do posto, se você não coletar de forma adequada, essa amostra pode sofrer uma variação quando for ser analisada. Tá. Vou te dar um exemplo. Um posto que vende uma gasolina daquela premium, sabe? Que é uma de melhor qualidade, que ele vende menos até essa gasolina. Sofreu uma fiscalização e foi constatada uma variação de álcool acima do percentual permitido, porque toda gasolina tem um percentual de álcool que é definido pelo Ministério da Agricultura de acordo com o volume da safra brasileira, um pouco mais de álcool, um pouco menos, então até 25% é tolerável de álcool. Teve ano que já foi 20%, outro ano aumentou para 25%. E numa fiscalização, um posto desse que é cliente do escritório foi pego na gasolina prêmio com 26% de álcool. E deveria ter 25%. Muito bem. Numa gasolina premium, que vende menos, num tanque que está enterrado aqui no posto e a bomba tem uma linha que vai do tanque até a bomba de 20 metros. O fiscal foi lá para coletar a amostra, não dispensou os 10 litros de gasolina que tinha que descartar, segundo a ANP, porque você tem que esgotar o que está na linha, pegou do bico, pôs dentro da garrafa, lacrou, mandou para análise. Quer dizer, toda variação que aquele combustível sofreu de ficar na linha, ficar no armazenamento da bomba antes de sair pelo bico, toda essa variação ao tempo, que a bomba também tem um reservatóriozinho de 3 litros na bomba. E se o calor do sol, a gasolina evapora mais rápido que o álcool. Isso não sou eu que estou falando, isso é químico que atesta no processo, entendeu? Então, todas essas variações do tempo e da forma de coletar... Altera ali e o posto foi lacrado, ficou lá 6 meses lacrado até que a gente conseguisse... Que é burocrático demais para você conseguir... Não, para deslacrar só judicialmente. Você tem que ir para o judiciário. E no judiciário, processo de conhecimento. E qual seria, doutor, a solução? Por exemplo, se tiver que dar um conselho ou então algo que realmente resolvesse. Como é que seria feita essa fiscalização, essa coleta? Eu penso que deveria ter uma alteração na legislação, na norma, né? Porque deveria constar não variação no combustível, porque uma variação como essa não deveria ser considerada como uma falta grave do empresário, ele não pode ser penalizado por isso. Agora, uma variação foi pego solvente, ok. Aí o solvente que é fabricado também, que a própria Petrobras... É uma derivação, né, da destilação do petróleo, uma delas é o solvente, e que não deve ser misturado à gasolina. Então, vamos só entender uma coisa. Vamos imaginar aqui Paulínia, refinaria de Paulínia, aqui pertinho. Perfeito. Lá é perfeito, o que sai de lá está plenamente perfeito. O caminhão vai e leva para o posto. É no posto que se faz aí Não, muitas vezes não. Muitas vezes fora do posto. O dono do posto, ele compra, ele está sujeito aí a todo esse trajeto, né? Mesmo o posto que é bandeirado, tudo?
Esse posto que eu falei, que eu dei o exemplo aqui, é um posto bandeirado, uma bandeira super conhecida. Tá. Esse que eu dei o exemplo da gasolina premium. Tá, muito bem. Mas aí... E só compra da bandeira. Tá. E quando acontece de alguma gasolina ser premiada, digamos assim, né, da fiscalização pegar, e realmente tem solvente, essa coisa toda, acontece muitas vezes do dono do posto não estar sabendo ou é muito difícil? Acontece. Acontece porque ele não tem o equipamento para constatar na o hora marcador. que descarrega lá. Quem tem esse equipamento é a Unicamp, aqui em Campinas. O IPT, lá na USP, em São Paulo. Nenhum dono de posto tem como constatar se ele comprou... Coisa boa ou não? Ele tem lá como ver a graduação de álcool, se o percentual está certo. pH ele tem condição de ver? Tal. Não, pH também tem, não. Também não tem. pH do álcool Agora, também não. Ele tem que confiar plenamente no caminhoneiro, né? Que vai lá buscar e que traz. Não só no caminhoneiro, como na distribuidora que ele compra. Porque postos que são bandeiras, que não tem bandeira... Bandeira branca? Bandeira branca. Ele pode comprar de N distribuidores. Qualquer uma, tá certo. Então ele deve buscar uma distribuidora idônea. Muitas, né? Sim, lógico. Eu acho que é a esmagadora maioria, e procurar também bons transportadores. Outros donos de postos procuram ter seu próprio caminhão, seu próprio motorista, mas todo mundo está sujeito ao trajeto, né, Antônio? Tá. Então... Muito bem. Olha o seguinte, vou falar para vocês aqui da Rede Família, do site da Rede Família. Tá novo, já deu uma olhadinha lá no site? Entra lá, ó, redefamilia.com.br. Você vai se deparar com um site totalmente novo, você pode navegar, você tem como acompanhar ao vivo toda a programação da Rede Família, toda a abrangência da Rede Família, os programas, enfim, você vai se informar, tem notícias fresquinhas a todo momento. Tudo que você precisa tem no site da Rede Família, está totalmente repaginado, está muito bonito. redefamilia.com.br, quase meu xará. Aliás, muita gente me chama de Roberto César, viu? Muita gente me chama de Roberto César. Claro que se referindo ao jogador daquela época e tal. O doutor Roberto, tem o Pedro de Alcântara aqui, Pedro Alcântara, não Pedro de Alcântara, aliás, Pedro de Alcântara, é um excelente locutor de rádio, trabalhei com ele em São Paulo, na Rádio Capital, uma voz maravilhosa. Hoje acho que ele está na Rádio Terra, Pedro de Alcântara, grande Pedro de Alcântara. Ele está perguntando aqui o seguinte, o Pedro Alcântara de Jundiaí. Eu li que para abrir um posto de gasolina é obrigatório ter um terreno de cerca de 1.000 metros, isso é correto? Não, veja bem, cada município tem a sua legislação municipal acerca dos logradouros onde é possível ou não instalar postos de gasolina. Então a legislação de Campinas, por exemplo, você não pode ter posto de gasolina a tantos metros de uma escola, não pode ter farmácia a tantos metros, enfim, cada município tem a tua. Agora, a questão do terreno e tal. Não, eu não sei, eu acho que ele quis perguntar aí sobre a questão sobre o patrimônio. Então, hoje, para o empresário, né, que pretende ser dono de posto de gasolina, ele precisa demonstrar para a Secretaria da Fazenda que ele tem um patrimônio considerável. Ele tem que ter pelo menos um ou dois imóveis no nome dele. Tem que ter. Tem que ter. Isso passa pelo crivo da Secretaria da Fazenda para evitar aquilo que acontecia antigamente, de colocar a empresa em nome de terceiros. Aqueles laranjas e tal. Exato. Então, hoje, para a pessoa ser proprietário de posto de gasolina, ele precisa demonstrar, né, capacidade financeira. Tem que ter um respaldo. Capacidade financeira para ser o proprietário de um posto de gasolina. Porque, mas uma pessoa pode ter quantos postos? Quantos ele quiser. Quantos quiser. Tá, mas aliás, depois que ele é dono de um posto, fica mais fácil para ele abrir o segundo. Ou seja, ele já é um empresário do ramo, já demonstrou capacidade financeira, vem operando de forma regular, e isso é visto com bons olhos pelos órgãos de fiscalização, né? Tá. Mas então qual a razão de colocar um laranja? É que é para evitar os maus empresários, né? A questão da gasolina adulterada, porque
Quando é pego numa fiscalização com gasolina adulterada, tem o desdobramento criminal. Sim, quem vai responder é quem está no quadro societário. Ah, tá. Né? Pode dar cadeia, essa coisa toda. É crime contra a ordem tributária, sem dúvida, né? Na reincidência. Então agora que eu entendi, porque, por exemplo, eu tenho 10 postos aí, trabalho tudo certinho, então eu quero abrir mão uns 10 e pôr uns laranja lá e lá eu vou vender combustível adulterado, é para evitar isso aí. Exato, para evitar esse tipo de manobra, entendeu? Onde o responsável, de fato, pela operação se safa, entendeu? Para evitar isso. Muito bem. Vou falar um pouquinho, doutor, sobre juros bancários, cartão de crédito. Aliás, uma pergunta. O senhor saberia me dizer por que o juro do cartão de crédito é tão abusivo, tão alto? Não, de fato, no Brasil, a carga de juros cobrada acho que é a maior do planeta. É um negócio impressionante. O cartão de crédito, juros cobrados no Brasil, é fora do parâmetro. É uma coisa impressionante. Não, é um negócio impressionante. E o consumidor aqui, e aí digo, até os empresários, porque a relação do empresário com o banco é uma relação de consumo também, né? O consumidor aqui no Brasil, na atual situação, está muito complicada. Os juros é muito voraz. E quando se entra com uma ação contra o cartão, percentualmente, aí, qual que é o índice de sucesso? Então, veja bem, é muito difícil para o consumidor brigar com o banco, né? Porque ele vai lá, ele contrata, né? Assina o contrato, assina título executivo e em determinado momento ele se vê numa ciranda financeira que ele não consegue pagar nem o principal, né? Porque é cobrado aqui juros compostos, né? Que é o anatocismo, mas eles falam que é juros compostos, mas juros compostos e anatocismo é a mesma coisa. E foi permitido por meio de um decreto em 2001 a cobrança de juros sobre juros, que antes, no código anterior, era proibido. Né? Inclusive, Dom Pedro II já havia determinado lá que é proibido cobrar juros de juros, tal. E isso vinha, né, desde então. Mas teve uma medida provisória, em 2001, que permitiu aí a prática de capitalização de juros. Foi objeto do Madim, tá? Onde teve uma liminar e não tem definição ainda sobre isso, mas os bancos vêm cobrando, enfim. E com a crise, né, agora se agravou essa questão dos juros. Cheque especial e cartão de crédito é muito difícil. Então, para discutir isso, você tem que saber os meios processuais para poder discutir isso, levar para o judiciário, apontar para o juiz onde estão eventuais imperfeições no contrato, que acontece. Muitas vezes você contrata um juro X e na prática, o banco cobra um juro diferente daquele que contratou. Mas isso aí, isso é crime. Então, veja bem, quando acontece isso, num contrato, os contratantes devem sempre cumprir. Um cumpre a parte e o outro cumpre a parte dele. Quando existe uma imperfeição dessa, e você aponta isso no judiciário, o judiciário está aí para corrigir isso. Tá bom, então você contratou uma taxa de juros, vamos supor, 2,6 ao mês. Mas você faz uma perícia na evolução do contrato e na evolução das parcelas e, através da perícia, você demonstra que a taxa que está sendo de fato aplicada não é 2,6, é 2,9. Então, peraí. Então, se ele não cumpriu a parte dele, veja bem, excelência, também não posso cumprir a minha parte. Tá. Precisamos corrigir isso, né? E aí o judiciário está para corrigir essa imperfeição.
Deixa eu só fazer um parênteses aqui, só para voltar ainda no posto de gasolina, que o Zé Roberto Dias está querendo saber o seguinte: também é a mesma regra para quem compra um posto de gasolina, ter essa declaração de patrimônio? Sim, sem e tal? dúvida. A mesma regra? Quando você vai fazer alteração em contrato societário de posto de gasolina, o que está entrando tem que demonstrar capacidade financeira também. Muito bem. Vamos voltar aqui para o cartão de crédito, então. Quando a gente recebe a fatura do cartão de crédito, a hora que vem escrito lá, pagamento mínimo, então aquilo ali é um terror. A gente tem que fugir daquilo. Fugir. Porque se olhar naqueles demonstrativos, embaixo tem tem o percentual ano, que ninguém olha. É 300, 400, alguma coisa nesse sentido. 470%. Olha, quer dizer, é um negócio... negócio, é coisa de maluco. Então, cartão de crédito você tem que usar e pagar ele integralmente, tá? Quando acontece de você suspeitar de alguma... É porque o leigo não consegue identificar. Para fazer uma perícia tem que ser alguém qualificado, ou um contador, ou um economista. Não, advogado não faz esse tipo de cálculo, não. Isso é gente da área da economia. Tá? Porque ele pega o contrato e pega a evolução do débito, ou seja, todas as parcelas, o que foi pago, e ali ele consegue identificar se a taxa de fato aplicada é aquela contratada. Então, o cartão de crédito, ele gostaria muito que todos pagassem só a taxa mínima, não? Veja bem, é um bom negócio para ele, só que agora foi proibido também. Recentemente, você não vai poder mais ficar pagando o mínimo. Você pode pagar o mínimo, salvo engano, um mês, no outro mês você já tem que quitar. Tem que quitar. Por quê? Porque isso estava... Isso é uma proteção até, não é? Para o sistema. Sim, lógico. Porque a inadimplência está muito grande. Ninguém está aguentando pagar os juros que está aí. O negócio está fugindo ao controle. Não pode haver uma interferência do governo nisso, doutor? Então, uma delas, uma interferência foi essa recente agora. Foi uma norma... De não se deixar pagar mais vezes. O consumidor titular do cartão, ele não vai poder continuar. Ele pagou o mínimo um mês, no outro mês ele tem que quitar a fatura. Se ele quiser pagar novamente, o cartão dele é suspenso e ele vai ter que se acertar com o cartão, né? É uma forma de impedir essa cobrança de juros sobre juros e o negócio ficar impagável, né? Muito bem, tá vendo? Cartão de crédito é bom, claro que é bom. Dinheiro plástico maravilhoso, você tem a todo instante. Só que é preciso usar com responsabilidade, conforme disse o doutor aqui. Usou, pagou. Aí é muito bom. Então, Roberto, até vou aproveitar esse gancho que a gente conversou aqui enquanto estávamos no intervalo. Concorrência de banco aqui hoje no Brasil praticamente não tem, né? Não. Porque são pouquíssimos bancos. Não tem. São 5 bancos que dominam. Pode falar, Bradesco, Itaú... Vamos começar, vai. Banco do Brasil, Caixa Econômica. Tá. Santander, Itaú e Bradesco. Itaú comprou o Citibank, então o cara fala, juros de mercado, que mercado? Nossa, mas acabou, não tem mais banco, é só isso mesmo? Não tem mercado. Eles se falam entre eles. A taxa é essa e acabou e ponto final. Isso é um monopólio, isso aí é formação de... Mercado é na Europa, nos Estados Unidos. Isso é formação de cartel, né? Aqui é um cartel. Aqui não, que você está na mão deles, é isso aí. Né? A gente fala em crise, as empresas, aí você dá uma... Você que anda para todo lugar aqui, e deve ser na sua cidade também, estou me referindo a Campinas, mas na sua cidade aí que você está me acompanhando, deve ser assim também. O que tem de coisa se aluga, se vende, tudo quanto é empresa fechando e tal. Mas os bancos não, eles apresentam lucros astronômicos. Não, além disso, deles obterem lucros fantásticos aqui no Brasil, a mídia, eles investem muito na mídia. Você vê... Qualquer emissora que você assiste, que aberta ou mesmo fechada, que tem intervalo, é propaganda de banco. Às vezes você vê uma atrás da outra. Exatamente. Produto de banco. Quer dizer, consumidor que assiste a mídia fala, nossa, é a melhor coisa do mundo, aí lá. Ou então, essas outras financeiras, ainda que o juro é mais abusivo ainda. Vai lá, quer dinheiro rápido, fácil, você pensionista, que é um absurdo. Olha, doutor, que coisa. Você falou de um negócio aí que várias pessoas vieram reclamar comigo. Os recém-aposentados. A aposentadoria sai e no mesmo dia, 2 dias depois, sei lá,
eles começam a receber telefonemas de bancos oferecendo dinheiro. Agora, eu pergunto, é pública a aposentadoria? Alguém que se aposentou, isso se torna público? E se torna, ainda que se torne público, como que a pessoa tem o telefone daquela pessoa? Não tem vazamento disso, doutor? É uma situação, lamentável, né? Porque é um pecado com o aposentado que naquele momento ali se vê com um dinheiro fácil para comprar um eletrodoméstico, para ajudar um filho, se compromete aí. Às vezes eles fazem por pressão do próprio filho. Não, porque precisa e tal, não sei o quê. E são juros abusivos também. Super. E já são, como é que se diz? Não, é vinculado. Vinculado, né? isso. É líquido certo que o banco vai receber. Ele já desconta. O aposentado já recebe descontado. Tem aposentado que nem recebe mais. Já fez 2, 3, está tudo comprometido. É um absurdo isso. E uma outra coisa aqui, aproveitar aqui para fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer, queria fazer na televisão essa pergunta. Tem uma empresa, não vou citar o nome, que faz propaganda em tudo quanto é lugar e ele coloca assim, crédito para negar. Eu não vou citar. A vida inteira, eu aprendi com meu pai que ele me dizia o seguinte, filho, perca tudo, mas não perca o nome. O nome é muito importante. E aí aparece uma empresa que vai oferecer dinheiro justamente para quem perdeu o nome. Só que eles deveriam pôr crédito para negativado, né? Aqueles que são pensionistas, servidor público. Esse pode estar negativado, porque ele vai receber e ele já atrela lá. Então não é o negativado, não aquele é qualquer negativado. negativado, não. Né? É determinado negativado. Né? E mesmo assim passa pelo crivo deles, porque se esse pensionista ele está negativado e está com os vencimentos dele já atrelados em outros contratos, aí também não consegue. Está tomado, não consegue. Né? Doutor, nós estamos em cima da hora, eu só queria uma pergunta, que o senhor respondesse bem rapidinho, que é a seguinte. Quando baixa a taxa Selic, o banco obrigatoriamente tem que baixar a taxa dele? Deveria, né? É como a Petrobras, quando baixa lá, os postos deveriam baixar. Isso é um sinalizador de mercado, né? Deveria, e é a tendência de mercado, né? Até porque baixando a Selic, o crédito fica mais fácil, se tiver crédito mais fácil, o bom crédito, né? A economia gira, né? Crédito para imobiliário, né? Hoje a taxa Selic está em torno de quê? 13, 14? É mais ou menos isso. Agora, e o cartão de crédito 470. Vai entender uma coisa dessa, né? Uma incoerência. Tá bom, doutor, obrigado pela presença eu que agradeço, aqui, viu? Foi muito legal. Alberto, obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom falar contigo, viu? Meus amigos, falei aqui com o doutor Roberto César, advogado especialista em direito empresarial. Espero que vocês tenham gostado aí da entrevista, sobretudo a respeito do cartão de crédito, hein? E aceito o conselho do doutor aqui, ó. Pode usar com moderação e usou, ó, vai ali, paga para não ter problema futuro, tá bom? Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vambora, doutor? Vamos levantando aqui e já estamos